sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o carinho da Imaculada estejam agora aí no teu coração. Nós nos reunimos nesta manhã de sábado, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para mais uma Léxio Divina, mais um mergulho orante na Palavra de Deus. Bendito seja o nome desse Senhor que nos permite estar aqui, vivos, na presença dEle, desfrutando deste tempo tão rico que é o tempo do Advento, um tempo que nos chama de fato à conversão, que nos chama de verdade a essa preparação, a esse caminho de preparação espiritual para a vinda do nosso Senhor, para a vinda do nosso Salvador. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança, aqui da Forania São Sebastião de Sabará, e é muito bom estar aqui com você mais uma vez nesse sábado especial que encerra a primeira semana do Advento, a primeira semana de preparação para a vinda do nosso Senhor. Antes de nós prosseguirmos aqui com o nosso momento de oração, te convido a já se inscrever no canal da RCCBH, ativa os sininhos para que você receba todas as notificações e estamos juntos em oração, estamos juntos na presença do Senhor, continuaremos juntos aqui orando, rezando, clamando o Senhor, fazendo com que os caminhos do Senhor sejam aplainados de fato, para que Ele possa surgir primeiro em mim, em você, para que possamos então transbordar da presença desse Cristo e levar esse Cristo até a presença do outro, até a presença daquele que necessita. Amém? Te convido a rezar comigo neste momento, feche seus olhos, que você possa clamar nesta hora o Espírito Santo de Deus. Te convido a agradecer ao Senhor pelo dom da sua vida, agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui reunidos. Nós te agradecemos, Senhor, obrigado pelo dom das nossas vidas, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na sua presença. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor se faz presente aqui. Obrigado, Senhor, porque pela tua infinita misericórdia nós acordamos hoje, Senhor Jesus. Bendito e glorificado seja, Senhor, o teu santo nome. Te bendigo, Senhor, eu te exalto, eu te adoro, eu te glorifico, Senhor Jesus, e eu acredito fielmente, Deus, que a tua presença é viva, é real na palavra. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus, pelos milagres que eu sei que o Senhor opera através da sua palavra. Obrigado pelo milagre da vida. Obrigado, Senhor, bendito seja. Clamando o teu Espírito Santo nesta hora, eu quero pedir, venha, Espírito Santo, e abre a visão. Abre a visão, Espírito Santo, amplia a nossa visão, amplia a nossa audição, para que nós estejamos em sintonia com o céu. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus, eu clamo a tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, ó fogo abrasador, vem fogo suave, vem brisa leve. Vem, Espírito Santo, aquece o nosso coração. Aquece, Espírito Santo de Deus, e nos prepara para aquilo que o Senhor nos tem a dizer, para aquilo que o Senhor nos tem a comunicar. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. De modo especial, Espírito Santo, eu quero clamar a tua intervenção agora na minha vida, no meu coração, a fim de que os ruídos externos se calem, a fim de que agora eu esteja focado na tua palavra, focado neste momento de oração. Vem, Espírito Santo, tornar frutuosa a minha oração. Vem, Espírito Santo de Deus. Virgem Mãe, eu clamo agora a tua presença, que a Senhora possa vir junto ao teu esposo, o Espírito Santo, contribuir para este momento de oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Te convido a tomar a tua palavra comigo em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, e ali ensinava em suas sinagogas, proclamando a boa nova do reino e curando toda doença e toda enfermidade. Vendo as multidões, tomou-se de compaixão por elas, porque estavam exaustas e prostradas como ovelhas sem pastor. Então diz a seus discípulos: a messe é abundante, mas os operários pouco numerosos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande operários para a sua messe. Tendo chamado seus 12 discípulos, Jesus lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros, para que o expulsassem e curassem toda doença e toda enfermidade. Lá no versículo 6 do capítulo 10, de preferência, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. A caminho, proclamai que o reinado do céu se aproximou. Curai os doentes, ressuscitai os mortos,
purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeiro momento da nossa Lectio Divina, o que esse texto diz? O Senhor ele já vem preparando de fato os caminhos para uma segunda vinda, preparando os caminhos, né? Já deixando ali a responsabilidade àqueles discípulos que tornariam-se apóstolos, deixa ali a responsabilidade para aqueles discípulos continuarem cuidando do reino, continuassem apacentando as ovelhas, até que sua segunda vinda, ela de fato se concretize. Já existe aqui nessa leitura uma dimensão escatológica, uma dimensão de fim dos tempos, uma dimensão de uma vinda definitiva do Senhor. E esse Jesus, esse mesmo Jesus que já veio, esse Jesus que ali mesmo sem ainda ter de fato consumado o seu plano salvífico, que consiste na sua paixão, morte e ressurreição, ele que caminhava no meio do povo, observava aquelas multidões e via as multidões abatidas. Ele observava que aquelas multidões estavam abatidas, estavam como ovelhas sem pastor. A ovelha sem pastor, ela fica sem referência, a ovelha sem pastor, ela fica completamente perdida. Por isso Jesus faz essa analogia. Então, ele abre aqui esses olhos dos discípulos, dizendo a eles que eles peçam ao Senhor que envie operários para a messe, porque é grande a obra e o dono da messe, é grande a obra e os operários são poucos. Sendo os operários poucos, é necessário que exista por parte daqueles que estão integrados no reino um clamor para que se expanda o número de empregados ali, o número de servos para aquela messe. Quanto mais servos, menor a possibilidade de que se perca uma ovelha. Essa era a preocupação do Cristo aqui, quando se abria com os seus discípulos. Ele chamando esses 12 discípulos que já carregavam em si naturalmente, até pela escolha feita pelo próprio Cristo, eles que já carregavam sobre si essa responsabilidade de cuidar da messe, a responsabilidade de apacentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas. Jesus vai então dar a eles a autoridade para que eles expulsem demônios e para que eles expulsem toda doença, curem as doenças e curem as enfermidades. Jesus vai fazendo com que aqueles que o seguiam, vai fazendo com que aqueles que escolheram estar com ele, porque ele fez o chamado, ele fez o convite a esses 12. Esses 12 que aceitaram começam então a receber os dons que são frutos de uma presença vigorosa do Senhor. São frutos de uma presença ali, na árvore da vida. Eles que estavam próximos à árvore da vida, eles que estavam dedicando a sua vida, estavam em constante peregrinação com Cristo, eles que já tinham consciência a partir dessa abertura de olhar que o Cristo deu, eles que já tinham consciência da importância de se cuidar da messe, da importância de que se houvesse mais servos para aquela messe, eles eram então agora instituídos com esse dom de expulsar os espíritos impuros e de curar toda doença e toda enfermidade. O Senhor coloca sobre eles então um dom irrevogável. E ele vai ser bem claro com eles lá no versículo 6, no capítulo 10, no versículo 6, dizendo, olha, vocês estão com esses dons, de preferência, vão até aquelas ovelhas que estão perdidas da casa de Israel. Israel quer dizer uma escolha, aqueles que outrora já estiveram, então, inseridos ali no mistério, inseridos nessa terra prometida, que esses possam ser os visitados. Enquanto vocês caminham, proclamem que o reino do céu se aproximou. O Senhor alerta aqui esses discípulos para a importância de uma realidade de denúncia, a importância de uma realidade de constante anúncio. A caminho proclamai que o reinado se aproximou, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E ele vai dizer aqui, nesse versículo 8, algo muito importante. De graça recebestes, não só de graça, mas pela graça recebestes, de graça deveis dar, de graça dai. O Senhor, assim que ele institui esses dons sobre os seus discípulos, ele pede que esses discípulos continuem agindo, continuem perpetuando o reino, continuem cuidando dessa messe, como agora instituídos operários dessa messe, que eles continuem levando as maravilhas, levando os dons que receberam àqueles que necessitam, sem cobrar por isso, sem pedir nada em troca, fazer por amor, fazer pela ovelha perdida da casa de Israel, fazer pela ovelha que se perdeu da casa de Israel, fazer por aquele que está abatido, tal como ovelha sem pastor. O objetivo de Jesus, o olhar de Jesus se volta inteiramente para aquela ovelha que se encontra perdida. Não é um olhar que se concentra na matéria, mas é um olhar que se concentra nos corações que se abateram, nos corações que se esqueceram do que é estar ligado à videira. E essa é a função desses discípulos.
o segundo momento da nossa Lectio Divina, o que esse texto diz a mim, como esse texto fala ao meu coração. Primeiro gesto de Jesus, o gesto atento, como um pastor verdadeiramente, de observar, um pastor que conhece suas ovelhas, ao observar a apatia, ao observar o abatimento dos seus, o coração de Jesus se entristece. E conversando com os seus discípulos e preparando os discípulos para apacentar essas ovelhas, ele vai dizer a esses discípulos a importância de eles pedirem operários para essa messe. Fica forte no meu coração que hoje sou eu o operário dessa messe, hoje é você o operário dessa messe, e hoje a responsabilidade de ampliar o número de operários passa por mim, passa por você, passa por essa realidade que você tem enfrentado dentro do seu grupo de oração, dentro da sua paróquia, dentro da sua comunidade. É importante que, enquanto primeiro instituídos, já que aqui vivemos essa experiência com Cristo, enquanto instituídos no Cristo, pelo Cristo, com Cristo, enquanto instituídos nessa realidade cristã, é importante que o nosso gesto, a nossa postura, ela seja uma postura que atraia novos operários, atraia novos olhares para a presença do Cristo, há novos olhares para a importância de se viver inserido nesse reino. E o Senhor, Ele dá a mim a autoridade de expulsar espíritos impuros e de curar doenças. O Senhor está então, Ele está reforçando, ele está aqui dizendo a força que a minha oração tem, a força que a minha oração tem de expulsar espíritos malignos e também de curar doenças, a força que existe na minha oração, um dom que ele me deu, o dom da fé, o dom de perseverar em oração, o dom que o Senhor te confere, o dom que o Senhor confere a você de orar pelos seus, de orar pela sua família, curai os doentes. O Senhor não ia nos pedir algo que nós não somos capazes de oferecer, por isso quando Ele diz que é importante que nós curemos os doentes, que nós expulsemos os espíritos impuros, Ele está dizendo que nos levantemos do sofá e adotemos uma postura de alguém que está pastoreando ovelhas, adotemos uma postura de alguém que vai brigar pelo reino de Deus, alguém que vai lutar pelo reino de Deus de fato. E de preferência o Senhor pede a mim, hoje me constituindo como discípulo, você hoje discípulo do Senhor, Ele pede que nós possamos ir de encontro às ovelhas que estão perdidas da casa de Israel, ir de encontro àqueles que muitas vezes não vão à igreja, ir de encontro àqueles que muitas vezes não vão escutar a pregação que é anunciada dentro do nosso grupo de oração porque eles não estão lá. Mas ir de encontro àqueles que precisam ouvir a boa nova, aqueles que precisam que novamente o coração seja preenchido de esperança porque estão como ovelhas sem pastor. Nós, como representantes desse Cristo, como representantes desse pastor, precisamos fazer com que as ovelhas direcionem um olhar para aquele que é o único capaz de nos conduzir pelo caminho bom, o único capaz de nos conduzir pelo caminho que leva à eternidade. Enquanto nós chegamos a esse irmão, enquanto nós caminhamos em direção a esse irmão, que anunciemos que a vinda do Senhor está próxima, que anunciemos que a sua vinda definitiva está próxima, que Ele vem para separar os bons dos maus. O Senhor vem e nesse tempo de advento, nesse tempo propício, o meu coração precisa estar inclinado a uma verdadeira conversão. O meu coração precisa estar inclinado a uma conversão verdadeira, a um olhar verdadeiro para o Cristo, para essa estrela de Belém que agora vem, enfim, anunciar uma vinda definitiva, que é o que o Advento nos propõe, uma preparação para a vinda do Senhor. Curai os doentes no meio do caminho, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. Eu preciso que todos esses dons sejam utilizados. Preciso curar os doentes, doentes de alma, doentes físicos, doentes de alma, visitar os doentes da minha comunidade. Eu preciso ressuscitar aqueles que estão mortos, os que já perderam a fé, precisam de um novo vigor, precisam de uma nova vida em Cristo. Expulsai os demônios, expulsai os espíritos malignos, orai, fechai as brechas, é o que o Senhor me pede. Ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, dê pureza, que a minha vida seja testemunho para aqueles que vivem na impureza, que a sua vida seja testemunho para aqueles que estão na impureza, que nós nos esforcemos para sermos santos. De graça recebeste, de graça dai. É pela graça do Senhor que nós fomos libertos, pela graça do Senhor que os nossos dons nos são derramados para que usemos em favor da comunidade. E nessa resposta de oração agora, neste terceiro momento, Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo dê coragem, que o Teu Espírito Santo dê força,
de fato, para que nós possamos anunciar o teu reino, Senhor, para que possamos ter a coragem necessária para dizer do teu reino, para falar do teu reino àqueles que estão perdidos nas trevas. Dá-nos, Senhor, essa graça. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa fortalecer-nos, ó Deus, não só com os dons que o Senhor colocou, mas com a perseverança que é necessária para anunciar, mesmo quando o caminho é pedregoso. Com a perseverança que é necessária para continuar atirando semente, mesmo sabendo que talvez a semente não caia em terra boa. Fazem-nos insistir, Senhor, até que nós encontremos terreno fértil. Dá-nos a graça, Espírito Santo, de nos mantermos motivados a orar, motivados a anunciar, motivados a falar do Teu reino, motivados a perpetuar a verdade, a única verdade, a vida. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor, eu Te glorifico e Te exalto, porque apesar de não merecer, de graça o Senhor me deu, pela graça o Senhor me deu. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Neste momento da contemplação, eu te convido a pensar, de trazer aí no teu coração os momentos em que você conseguiu observar, de fato, esse toque de pastor de Jesus. Ele que é o bom pastor, inclinando o olhar para mim, para você, com infinita misericórdia. Que durante este dia o teu coração possa se encher de gratidão por esse olhar atento do bom pastor para contigo. O Senhor não dorme, o Senhor nos vigia, o Senhor nos vê, o Senhor nos assiste. Que nessa contemplação, durante todo este dia, você possa ruminar essa palavra, ruminar esse olhar atento do Senhor para contigo e esse importante convite que o Senhor me faz, que o Senhor te faz. Anunciar a boa nova a toda criatura, a curar, a ressuscitar e a purificar. Bendito seja o nome desse nosso Deus que nos traz aqui, que nos mantém aqui. Nós estivemos e permaneceremos unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo advento para nós, meus irmãos. Um abraço.